Ore ao Senhor, peça a revelação. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra, os Teus princípios. Renova nossa mente para que nós possamos ser exitosos e vencedores como o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando aí 3 semanas a respeito de questões financeiras. Talvez hoje você vai falar, pastor, onde é que está a questão financeira? O desfecho é a semana que vem. Porque nós, na outra semana, né? Nós precisamos entender como é que Deus pensa e o que verdadeiramente tem valor para Deus. Porque às vezes você pode estar fazendo tantas coisas, mas aquilo que verdadeiramente é precioso, aquilo que verdadeiramente tem valor para Deus, às vezes você não faz, né? E muitas vezes você pensa que está fazendo e agindo da forma correta, mas para que isso aconteça, você tem que ter o mesmo olhar de Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Então veja, é importante você entender a importância, né, de acumular tesouros. Fala assim, acumular tesouros. Sabe, acumular tesouros fala de uma riqueza. Qual que é a diferença, né, do rico e do pobre? O rico é aquele que consegue acumular um tipo de tesouro que é dessa terra. Mas também no reino de Deus, aqueles que acumulam tesouros no céu, esses vão receber algo diferente. E nós precisamos entender isso, compreender isso, porque isso faz com que você mude a forma de você enxergar, a sua escala de valor, ela é totalmente colocada segundo a visão de Deus, e isso faz muita diferença nas nossas vidas, amém? Então veja, projeta para mim, Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, vamos ler uma porção da palavra. Amém? Diz assim: ao seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, as quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã a lançará no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indignar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Fala assim, o meu Pai se agradou em dar o reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazer para vós outras bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então veja, quando você lê esse texto e você vê a escala de valor de Deus para aquilo que verdadeiramente é precioso,
aquilo que verdadeiramente ele chama o quê? De tesouro. De tesouro. Então veja, quando nós entendemos, nós passamos a valorizar aquilo que Deus valoriza. Que são o quê? O que verdadeiramente Deus valoriza? Deus valoriza quanto você tem na sua conta bancária, sim ou não? Quanto você tem de Bitcoin? Alguns falam, pastor, o que é esse Bitcoin? Alguns não sabem. Acho que hoje em dia todo mundo sabe. Mas veja, quanto você tem em ações, quantas propriedades você tem, Deus valoriza isso? Na visão de Deus, sim ou não? Não. Porque na visão de Deus, o reino de Deus, ele não é feito dessas coisas terrenas. O reino de Deus, ele é feito pelas vidas, por almas. Então, aquilo que para Deus é tesouro, e ele fala, olha, investe no reino, acumula tesouros no reino. Isso sim é precioso para Deus. Então, veja, quando você entende isso, e você começa a ver dessa forma, sabe que as pessoas que elas têm propriedade para investir nesse tempo, muitos deles eles compram ações. Por que ações? Aqueles que sabem, eles compram as ações corretas, que elas vão pagar bons dividendos. O que é isso? Eu compro uma ação, essa ação é minha, e essa ação, ela me dá um retorno, né? Que chama-se dividendos. Esses dividendos, ele pega e gasta e faz o que quiser. Mas ele tem alguma ação ali. Então, fazendo só uma analogia, uma comparação, o que acontece? Quando ele fala aqui a respeito de tesouro, né? Tesouro que é como se fosse ação, mas você vai receber algo para esse tempo também. Então veja, quando você investe no reino de Deus, você recebe um dividendo para esse tempo também. Você recebe coisas para viver nesse mundo, né, também. E onde você desfruta. Só que qual que é a grande questão? Muitas pessoas esquecem do reino e ficam procurando só as coisas desse mundo. Ou seja, é quando você inverte a sua escala de valor. E aí você se desgasta nesse tempo. E não consegue desfrutar de verdadeiramente de toda a herança que Jesus deixou para você naquela cruz. Então veja, quando você alinha essa escala de valor e você busca primeiro o reino, essas demais coisas, elas são acrescentadas. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o acrescentar de hoje. E vão se desgastando no hoje, esquecendo daquilo que verdadeiramente é importante para Deus. Então é importante você entender como é que funciona. Alguns falam, pastor, mas o que é que vai ser acrescentado? Qual que é esse dividendo aí? Né? Então veja, são as coisas que você precisa aqui nessa terra. Então você precisa de comida para viver? Não vai faltar. Você precisa de roupas para viver? Não vai faltar. Você precisa de dinheiro para viver? Não vai faltar. Então veja, a grande questão é, o que é que você considera tesouro? O que é que você considera tesouro? Esse é o ponto. A palavra de Deus diz que, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se tesouro para você é a sua família, você vai investir muito na sua família. Você vai investir. Por quê? Porque ali é o seu tesouro. Ali é o seu tesouro. Você vai investir tempo, você vai investir recurso, e isso é maravilhoso. Né? Você investir na família, isso é algo tremendo. Né? É muito ruim quando não faz isso. Agora veja, por que às vezes tem pessoas, tem homens, que eles falam, não, mas eu invisto muito na minha família. Aliás, eu invisto tudo que eu ganho eu invisto. E por que às vezes ele investe tudo que tem na família, mas a família, a esposa está insatisfeita, os filhos estão insatisfeitos? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque precisa ter um alinhar de propósito.
Então tem muitos homens, ou mantenedores da casa, muitas vezes é a mulher, mas isso é um assunto para depois. Se esse é seu caso, me procura, que eu quero conversar com seu marido. Então veja, mas o que acontece? Então às vezes você vê algumas famílias que elas estão destruídas, mas se você vai conversar com o pai, ele fala o quê? Ou aquele que mantém a casa, ele fala, não, eu invisto tudo que eu tenho. E se ele investe tudo que ele tem, por que não tem? A esposa não está satisfeita, os filhos não estão satisfeitos. Por quê? Veja, quando você pega alguém que o tesouro dele é dinheiro, ele vai investir tempo e recursos para ganhar mais dinheiro ainda. E aí quando você vai conversar com ele, ele fala, não, tudo que eu tenho eu dou para minha família. Qual que é o tesouro dele? Dinheiro. Se ele dá todo o tesouro dele, e essa é a escala de valor dele, o que acontece? A esposa muitas vezes, ela não quer dinheiro. Os filhos muitas vezes não querem dinheiro. Muitas vezes o que a esposa e o filho precisam é só de um pai presente. É só de um pai amoroso. Mas porque às vezes a escala de valor do homem, o tesouro do homem é só dinheiro, ele só investe para ganhar mais dinheiro. Mas aquilo que é verdadeiramente valioso, ele perde, que é a família. Quantos estão compreendendo? É importante você entender isso. Porque onde está o teu tesouro, é onde você vai investir tempo, é onde você vai investir os seus recursos. E aí você vai ver que pessoas que o tesouro é dinheiro, elas correm só atrás do dinheiro de fato. Prosperam muito de fato. Mas no final, eles se tornam muito frustrados, não somente no presente, mas no porvir. Por conta, é onde estava o tesouro, onde estava o coração. Então veja, o coração vai acompanhar onde está o seu tesouro. O coração, quando você tem um coração e algo, é muito fácil você descobrir qual que é o seu tesouro. É onde você investe mesmo de fato. Às vezes o seu tesouro é o seu trabalho. Às vezes o seu tesouro é dinheiro, você só corre atrás do dinheiro. Às vezes é sua carreira profissional. Às vezes o seu tesouro é você mesmo. Você só investe em você. Mais conhecido como metrosexual. Enfim. Deus falou com você, né, irmão? Por isso eles mandam. Bom, tinha para lá. Então veja. Agora, quando você. É fácil você identificar o tesouro, o que é o tesouro na vida das pessoas. Semana passada eu falei a respeito do Corinthians, né? E aí os irmãos estão querendo pagar, os corintianos, né? O Corinthians. Eles estão se juntando para pagar a dívida do Corinthians. E eu fiquei pensando nessa semana, quando eles foram para o Japão disputar o Mundial, e eu lembrei de uma outra reportagem. O cara que vendeu a casa. Quantos lembram dessa reportagem? Não me deixe sozinho aí. Fica com sua mão levantada aí. Aí, ó. Tinha um cara que ele vendeu a própria casa para poder assistir um dia do jogo. Hã? Foi o que mais? Vendeu a casa, vendeu o carro, porque, enfim, foi antes de casar? O pastor Wagner está falando, teve um que não casou, já pensou? O cara abriu mão da festa de casamento, meu Deus. Agora veja, isso representa aonde está o coração desse corintiano. O cara para fazer a ponto disso, então veja, é uma loucura ou não é? É uma loucura. Mas veja, quando é fácil você identificar, por quê? Você investe tempo e recurso. Aonde é o seu tesouro de fato, você está investindo tempo e os seus recursos. É fácil identificar.
Então, mas falando de conferência, algumas pessoas falam assim, pastor, eu não vou na conferência porque é muito caro. E eu fico pensando, estava conversando com o irmão lá, ele falou, isso é um investimento. Isso é investimento. Você pode estar triste, derrubado, amargurado, você vai para lá, isso é um investimento na sua vida. Mas veja, mas tem pessoas que falam, pastor, eu não vou, é muito caro. O que eu vou falar por irmão, por irmã que fala, pastor, a nossa conferência, nós vamos ter uma conferência agora, acho que em abril, se não me engano, aqui em São Paulo. O que eu vou falar por irmão que chegar para mim e falar assim, chega para mim e fala assim, pastor, é muito caro essa conferência, eu estou pensando em falar algo, estou pensando em falar assim, é bom você aprender com os corintianos, depois você volta. Estou pensando em falar isso, mas não vou ter coragem. É só um pensamento. É só um pensamento, uma loucubração assim. Vai aprender quem é apaixonado, não está com o coração. Porque se você está com o seu coração no reino de Deus, sabe, não tem algo caro. Muito pelo contrário, você investe até o que você não tem. Então, quando eu vejo algo assim que tem a ver com o reino de Deus, eu posso até não ter dinheiro, mas eu vou investir. Por quê? Porque eu sei do valor que aquilo pode trazer. E eu não estou falando aqui de um valor monetário. Eu estou falando algo que não dá para mensurar valor. Eu estou falando algo que tem a ver com você plantar agora e colher lá na frente. Algo que vai mudar o seu destino para toda a eternidade. Então, quando você consegue mensurar o valor daquilo que verdadeiramente é importante para Deus, não tem preço. E aí muitos vão chegar lá na frente e vão falar, se eu soubesse, eu teria investido lá atrás. Se eu soubesse. Pois é, eu estou te dizendo hoje, você já sabe. Basta você só organizar a sua escala de valor. Né? Então é um episódio interessante, não vou citar nomes, mas, fazendo um paralelo de coisas, de valores e tudo mais, há uns anos atrás, um irmão prestou serviço para o outro, e na hora de pagar, ele achou que o outro irmão ia passar a perna nele. Que o irmão falou, quanto ficou? Ficou X. Aí o cara falou assim, eu vou te pagar em bitcoins. Era um valor assim, baixo. Acho que eram 110 bitcoins. Aí o irmão pensou assim, bitcoin, eu nem sei o que é isso. Não quero esse negócio não. Porque ele está pensando o seguinte, na sexta-feira eu vou comprar uma pizza, e o cara não vai aceitar o bitcoin, eu quero o dinheiro da pizza. E aí, o que o cara pagou na época, vai comprar umas 2 pizzas e uma coca. Mas hoje, se ele soubesse que estava lá, seriam 110 bitcoins. Hoje, se alguém quer te pagar 2 pizzas e uma coca, e você quer trocar por bitcoin, você trocaria ou não? Sim ou não? Mas não, ele estava naquele programa do Silvio Santos. Você troca 2 pizzas e uma coca por 110 bitcoins? Sim! Então veja, isso é só uma ilustração para você começar a investir no lugar certo. Por quê, pastor? Porque lá na frente os dividendos serão imensuráveis. Não serão bitcoins, serão coisas das quais nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos dizer o quão poderoso isso vai ser. Então veja, muitas pessoas desprezam aquilo que verdadeiramente é tesouro no reino de Deus, mas você não deveria desprezar. Aqueles que já tiveram uma revelação, muito pelo contrário, eles mudam o seu estilo de vida, eles mudam a forma de pensar, eles mudam a forma como eles lidam com as finanças, eles mudam a forma como tratam os filhos, a esposa, eles mudam a forma como eles tratam a família. Então veja, irmãos, não tem coisa melhor do que você investir na família. Os homens que estiveram lá sabem o que foi falado.
E os que não foram, eu vou arrumar o áudio, o vídeo, aonde tiver, eu vou falar, vai, segue esse caminho e ouve. Então veja, por que eu estou dizendo essas questões? Porque você precisa alinhar aonde verdadeiramente está o teu tesouro. Quantos estão compreendendo? Então veja, para isso você precisa alinhar, quer dizer, Deus valoriza a sua família, sim ou não? Valoriza ou não valoriza? Agora deixa eu te perguntar, você valoriza a sua família? Porque é o seguinte, Deus, Ele valorizou tanto, mas tanto a sua família, que Ele deu o seu único filho para, em amor ao restante dos outros familiares, dos outros filhos. E aí todo aquele que creu nisso, se tornou filho, se tornou parte da família de Deus, no qual nós chamamos hoje de igreja. No qual nós chamamos de igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E você precisa entender isso. Tem problemas na família, sim ou não? Sim. Mas o fato de ter problemas, você deixa de amar, sim ou não? Não. Não tem. Então, às vezes eu vejo crianças, né? Às vezes tem irmãos que são pequenos, os caras brigam igual gato e cachorro. Mas depois que cresce, amadurece, fala, puxa vida, é minha família, eu me importo. Então veja, quando você entende que Deus valoriza a família, você deveria, e nós somos filhos de Deus, somos cordeiros de Cristo. Sabe, a pessoa do seu lado era seu irmão em Cristo. Você precisa ter essa ciência. Então, quando você entende que a família, esse investimento que Deus fez na família, foi investimento para o reino. O investimento que Deus fez, que deu acesso para mim e para você, Ele chamou o quê? De reino. Então Ele falou, bom, a única forma de eu resgatar esses pecadores, é eu dando o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo. E aí Ele deu o próprio Filho, para que eu e você fôssemos resgatados. Começa por aí. Mas, quando você entende a questão do reino, você também fala, agora eu preciso investir na família chamada igreja. Eu vou fazer algo, vou fazer um investimento. Por quê? Porque se Jesus investiu tudo para estabelecer o seu reino, eu também vou investir como Jesus. Por quê? É o investimento mais seguro da galáxia. É quando você investe no reino de Deus. Agora, qual que é a moeda de Deus? Qual que é a moeda de Deus? Muitas pessoas não valorizam aquilo que Deus valoriza. Muitas pessoas desprezam o reino de Deus, porque o reino de Deus, nós lemos no texto, é de graça, Ele deu de graça, voluntariamente. E muitas pessoas, quando é de graça, as pessoas não valorizam, mas Deus te fala, teve um preço sim. Teve um preço, teve uma moeda. O reino de Deus, Ele deu de graça, porque nem eu e nem você poderíamos comprar o reino. Mas Deus deu uma moeda para comprar, para que eu e você pudéssemos receber o reino de Deus. E qual que é essa moeda? É o real? Não. É o dólar? Não. É o dólar australiano? Não. É o ien? Não. É o euro? Não. É umas criptomoedas? Não. A moeda que Deus usou para comprar o reino se chama o quê? Jesus Cristo. Foi uma vida. O investimento que Deus fez para que eu e você pudéssemos ter acesso ao reino de Deus, a moeda se chama o quê? Vida. Uma alma. Quantos estão compreendendo? É importante você compreender a forma que Deus enxerga aquilo que é investimento, aquilo que é tesouro no céu. Então, o maior tesouro, o maior investimento que Deus fez, foi entregar o seu filho para morrer por mim e por você, foi uma vida. Mas veja, pastor,
quer dizer que eu tenho que dar ao meu filho? Agora não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você precisa sim ensinar o caminho do Senhor para o seu filho. Porque ninguém mais precisa morrer, porque Cristo já morreu. O seu papel agora é só falar das verdades do Senhor, para que Ele o aceite como o único Senhor e Salvador da sua vida. Isso é quando você deposita um tesouro no céu. Isso é quando você coloca e alinhou a sua escala de valor de uma forma correta. E a consequência de você acumular esse tesouro no céu, a consequência é que nada vai te faltar, são os dividendos, não vai te faltar os recursos necessários, não vai te faltar roupa, não quer dizer que você não vai passar tribulação, mas acredite, o Senhor vai te sustentar, de uma forma da qual talvez você, naturalmente, se esforçando, não conseguiria. Então é importante você entender, né, e alinhar esses conceitos na sua vida. Então veja, quantos aqui são cidadãos do céu? Quantos têm essa convicção? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Então veja, já que você tem convicção que você é um cidadão do reino do céu, você devia começar a investir lá, que você vai para lá. Dá para entender isso daí? Então, rapidamente, quantos são cidadãos dos céus? Muitas vezes nós somos muito rápidos em falar, eu sou, aleluia, glória a Deus. Mas, se você verdadeiramente tem ciência de que você é um cidadão do céu, você deveria investir para aonde você vai viver toda a eternidade. Você deveria investir aonde nem a ferrugem, nem a traça vai corroer. Dá para compreender isso? O que verdadeiramente é importante para Deus, a visão de Deus. Quando você alinha esse coração, você não somente acumula uma grande riqueza, um grande tesouro no céu, mas as demais coisas Ele acrescenta, são os dividendos, não vai te faltar nada nesse tempo presente, acredite, acredite. Então veja, sabe, você tem duas opções na sua vida, duas opções. Uma delas, a primeira opção é você trabalhar segundo o seu esforço próprio, é você trabalhar, é você cuidar da sua própria vida. Falar, pastor, mas o coach falou, vai cuidar da sua vida. Pois é. Para de ficar ouvindo o coach e vai ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Você conhece alguém que fez um curso de coach e está tão rico quanto o coach? Você conhece? Você conhece algum conhecido que conhece um conhecido que tem isso? Não, dá para entender o que eu estou falando? Então ele fala, vai cuidar para a sua vida. Você fala, maravilhoso. Isso é o que o mundo diz. Mas a palavra de Deus fala o quê? Investe no reino e eu vou cuidar da sua vida. Então ele te dá duas opções. Uma delas é você trabalhando por você mesmo. É você se esforçando por você mesmo. É você fazendo aquilo que dá na cabeça. Essa é uma forma, é uma maneira de você viver, uma maneira de você enxergar, é uma maneira de você conduzir a sua própria vida. Mas a outra forma é você entender o que o reino dos céus representa. E aí você fala assim, bom, já que eu sou um cidadão dos céus, eu vou investir, eu vou acumular os tesouros no céu, aonde eu vou viver toda a eternidade. E é fácil você distinguir quem está na primeira opção e quem está na segunda opção. Lembra que eu falei no começo? Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração? Sim ou não? Você lembra? Então veja, onde está o teu tesouro, você tem tempo para todas essas coisas. Então, você fala, pastor, eu sou um cidadão do céu, mas, muitos são rápidos em responder, mas, se você diz que você está investindo no reino, mas você não tem tempo para as coisas da igreja,
se você não tem tempo para investir no reino dos céus, se você falar, irmão, você sente até de liderar uma célula, mas você fala o quê? Toda semana, isso vai dar muito trabalho para mim. Ou seja, você está preocupado com você mesmo ainda. Você está desprezando o reino, porque você está entendendo que o seu tempo é mais precioso do que o reino. Fala, pastor, mas de quinta-feira eu gosto de jogar bola. Eu também gosto de jogar bola, só que eu não sei, irmãos, então não me convida, hoje é capaz de eu ser a bola rolando. Mas veja, o que eu estou dizendo isso daí? Então tem pessoas que falam, pastor, quando é que eu vou ter um tempo de lazer? Isso significa que o lazer é o seu tesouro. Ou você acha que o pastor não tem o seu tempo de lazer? Lógico que eu tenho. Espera chegar as férias, eu vou falar para minha esposa que nós não vamos separar um tempo. Sou um homem sábio, eu separo um tempo. Então veja, mas isso não é o meu tesouro. Não é, acredite. Não é o meu tesouro. Porque o meu tesouro tem a ver com o reino de Deus. Quantos estão compreendendo, irmãos? Então, quando você tem essa clareza, né? É fácil você perceber. Então, você vai ver que aquele que está trabalhando, está se esforçando, as consequências disso é que ele não tem tempo para a obra de Deus. Ele não tem tempo para edificar o reino de Deus. Diferente do segundo. Se não tem, ele arruma. Se não tem, ele arruma. Então, vai ter uma conferência em Goiânia. Alguns falam, não, é caro. Outros falam, pastor, eu até queria ir. Eu só não tenho como sair do trabalho. Na verdade, até tem. Muitas vezes. Né? Muitas vezes até tem. Mas tem coisas que são mais importantes. Quantos estão compreendendo? Então veja, tem alguns irmãos que já pediram a data para mim. Falaram, pastor, quando é o próximo ano? Que eu já vou até falar com o meu chefe para botar lá. E falei, calma. Mas fiquei animado. Amém? Então veja, quando você compreende isso, você começa a investir no reino. E aqui eu não estou falando de recurso financeiro propriamente dito. Eu vou falar mais de recurso financeiro na próxima ministração. Então veja, deixa eu te falar aqui. Nós estava passando aqui o Videira News. Nós, como Videira São Paulo, né, já foi feito uma prévia do relatório, vai dar mais de 9.000 almas batizadas. A boa parte eu não entendeu, vou te dar a oportunidade. Mais de 9.000 almas batizadas. Isso é a verdadeira moeda do reino dos céus. Então nós aqui, nosso último batismo do ano, nós batizamos o quê? Foi 16, é isso? 15? Então batizamos 15 pessoas. Obrigado, pastor. Ainda bem que o pastor Wagner estava aqui para soltar uma. Nós batizamos 15 pessoas. Então veja, isso é algo maravilhoso. Agora, o que acontece? Muitas pessoas falam, mas ele que batizou, ele que leva o crédito. Não, não é assim que Deus vê. Tem um que planta, o outro rega e o outro colhe. Às vezes, você é um bom evangelista. Você convida e você leva, né, essa pessoa, ela aceita Jesus, mas aí depois tem um outro que começa a cuidar na célula, depois às vezes tem um outro que batiza, e tem outro que vai fazer a consolidação, e eu te pergunto, né, quem é que leva o crédito dessa moeda para Deus? É o que batizou? Não. É o que em algum momento do processo estava investindo. Às vezes algum pagou o encontro dele. De alguma maneira você foi uma bênção no processo da vida daquela pessoa. Então veja, o que é isso? Isso é quando você está investindo no reino. Você está evangelizando, você está investindo no reino. Mas aí de repente o outro está consolidando, está investindo no reino.
Daqui a pouco está investindo tempo para sentar, para tomar um café, para conversar. O que é isso? É investir no reino, é investir em vidas. É quando você está acumulando tesouros no céu. Quando você vai liderar uma célula, aí, pastor, dá muito trabalho. Filho, eu estou acumulando tesouros no céu. Quando você está respondendo o seu chamado, você está acumulando tesouros. Alguns falam, não quero. Tudo bem, cada um investe onde acha melhor, mas quando você entende como é que funciona, como Deus pensa, e aquilo que é verdadeiramente precioso para Deus, você fala, eu vou investir. Eu vou investir. Não esperando um retorno financeiro. Porque muitas pessoas, então é assim, é uma troca. Não. Deus não aceita você fazer a obra baseado na troca, baseado no merecimento, mas é a própria graça que Deus te dá, é a própria vida que é liberada em você, e você faz de uma forma alegre. Fala assim, alegre. Então veja, quando você, pastor, mas esse é o meu problema. É alegria, pastor. Eu não tenho alegria em servir. Eu não tenho alegria em liderar a célula. Eu não tenho alegria em evangelizar. Eu não tenho alegria em dizimar e ofertar. Eu não tenho alegria, pastor. É justamente por isso. Porque você está investindo em outras coisas. E o mundo, com certeza, vai te trazer muita frustração, muita decepção. E você vai até ter alegrias momentâneas e passageiras, mas que no final do processo vai fazer um outro buraco. Daqui a pouco você está parecendo a lua, cheio de buraco, cheio de frustração. Mas quando você entra nesse processo de edificar o reino, e você, no dia que você vê o batismo, você sente uma alegria, um prazer que não dá para descrever. Um prazer que não dá para descrever. Então, quando eu vejo assim, as pessoas investindo no reino, com aquilo que Deus deu, então, as irmãs fazem milagre aqui nessa igreja, as irmãs da decoração, que não tem todos esse recurso, mas as irmãs vêm aqui, eu falo, nossa, mas como é que foi esse negócio aí? Eu falo, não sei, só sei que foi assim, o negócio está pronto. Então, veja, mas isso é quando as pessoas estão trabalhando para o Kids, é algo extraordinário. Nós tivemos os Kids aqui com 61 crianças. O que é isso? É quando você, pastor, dá muito trabalho, é o dia inteiro, bem no sábado, pastor. É, no sábado. Mas quando você investe ali o seu tempo, o que você está fazendo? Você está investindo no reino. Sabe, essas crianças, talvez uma única criança que você fale uma coisa na vida dela, talvez essa seja a única oportunidade de você gerar uma semente no coração. E talvez essa semente cresça através dessa criança e ela se torne alguém que vai ganhar muitas outras vidas. Acredite, você vai receber os dividendos disso também. Então, não perca a oportunidade de investir no reino. Não perca. E quando você compreende isso, você não abre mão de estar envolvido no reino. Você não perde a oportunidade. Você não perde a oportunidade de evangelizar. Pastor, mas eu tive a oportunidade, então gere. Fale alguma coisa. Seja ousado. Ousado. Fale. Amém? Então veja. E a consequência disso, veja, você fazer a obra de Deus, a alegria ela é fundamental. Ela é fundamental, acredite. Mas quando você começa a se envolver com a obra de Deus, algo vai sendo gerado no seu interior, que não é uma alegria passageira, mas uma alegria de fato que ela vai sendo consolidada em você. Ela vai gerando, essa alegria, ela vai gerando uma estrutura. É como se a alegria ela fosse fazendo uma fundação na sua vida. Por que muitas pessoas têm só momentos de alegria? Porque não tem fundação. Muitos compram um carro, tem uma alegria. Passa 3 meses e fala, eu quero outro carro. Por quê? Essa alegria é passageira. Essa alegria é passageira. Eu quero comprar, lança o iPhone 15.
Aí eu já falo, eu preciso do iPhone 15. Essa alegria dura até lançar o próximo. Eu falo, agora isso não serve mais. É passageiro. Mas existe essa alegria que ela vai sendo consolidada enquanto você vai fazendo a obra. E cada vez mais vai sendo consolidada, até chegar um momento que você olha o cenário, era para você estar triste, era para você estar desanimado, era para você estar desmotivado, mas essa alegria ela foi consolidada de tal maneira, que é o que a palavra diz, que é a paz que excede todo entendimento. O que é essa paz que excede todo entendimento? Era para eu estar desanimado, era para eu estar desmotivado, era para eu estar cansado, era para eu estar triste, mas alguma coisa aconteceu que eu estou em paz. Está dando tudo errado. Sabe momentos de pressão, que parece que o casamento está dando errado, a carreira profissional está dando errado, as finanças estão no vermelho, tudo está dando errado, mas você está em paz. Pastor, como é isso é possível? Começa a acumular tesouros no reino de Deus, e você vai experimentar da paz que excede todo entendimento. É o descanso que você sabe que você é cuidado. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Por isso eu vou deitar e vou descansar, e o Senhor vai prover. O que é isso? Não sei, eu estou envolvido no reino. Deus vai resolver. Eu vou descansar. Eu estou alegre. Está tudo errado, mas eu estou alegre. Estou motivado. A alegria é a vitamina na vida do cristão que está envolvido. É um antidepressivo extraordinário. Pastor, mas falaram mal de mim. Continue investindo no reino. Vai chegar uma hora que, acredite, não vão parar de falar mal de você. Mas você talvez nem se importe que você fala, eu estou fazendo a obra. Aquilo que eu fui chamado para fazer, eu estou fazendo. Aqueles que estiverem ouvidos, ouçam. Quantos estão compreendendo? Quantos estão ouvindo? Cutuca o irmão do seu lado. Você está ouvindo ou está dormindo? Aleluia. Então veja. A alegria é o maior fortificante na vida do homem. Amém? Agora veja. Do outra margem da alegria, o que tem? A outra margem da alegria é a tristeza. É a tristeza. Então, veja, a tristeza é o contraponto da alegria. A tristeza é algo que muitas vezes te paralisa. Você para, fica desmotivado, fica desanimado. Mas é nessa hora mesmo que você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se você tentar ficar achando em você mesmo, você vai cavucar mais tristeza. Mas quando você sabe que a fonte da alegria é o Senhor, é o reino de Deus, você fala, olha, eu vou agora me dispor, vou acumular essas riquezas, e eu não quero nem saber o que está acontecendo, o Senhor proverá. Pastor, quer dizer que eu posso gastar à vontade de um cartão de crédito? Não, infeliz, não disse isso. Não disse isso, não distorça, e saia fazendo bobagem por aí. Oh Deus. Então veja, fala pessoal, alegria é fundamental. Então veja, nada no reino de Deus é aceito se não tiver alegria. Alegria. Até para dizimar, ofertar, o apóstolo Paulo, para vir com alegria, mas tem gente que, pastor, é uma tristeza eu dar o dízimo, é um negócio de louco, sabe, você tem que estar alegre, é melhor dar do que receber. É quando você fala, o Senhor me abençoou tanto, que eu vou investir no reino para receber, fazer parte na salvação de outros, isso é algo extraordinário, irmãos, glória a Deus, amém? Aleluia, sabe, então é muito importante você alinhar a sua visão, quando diz a respeito da obra de Deus, aonde é que você tem investido o seu tempo, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração.
Sabe, às vezes, as pessoas falam, eu senti sua falta no culto. Todo mundo tem contratempo, mas você quer me matar? Vou falar que agora nenhum homem vai falar isso para mim, né? Melhor não falar. Não dá dica, não. Mas o que me tira do giro é quando o cara fala assim, pastor, minha mulher não quis. Minha mulher não quis vir, disse que estava cansada. Eu fico pensando, e você estava cansado? Por que você não pegou seus filhos? Então, se ela estava tão cansada, deixasse ela e viesse. Seria melhor. Mas tem uma posição ainda melhor. Você virar para a sua esposa e falar assim, é justamente por isso. É porque você está cansada. Nós vamos lá recarregar as nossas baterias. Porque o Senhor tem algo para nós. Como estão compreendendo? Sabe, isso é você não negociar com aquilo que verdadeiramente é precioso. Sabe, às vezes uma única vez, você ouve uma palavra e você começa a mudar a sua forma de pensar. Pastor, por isso é que falam que quando você se converte, eles fazem uma lavagem assim na sua mente. Alguém já ouviu isso, sim ou não? Eu falava isso da minha irmã quando ela se converteu. O comentário, quando minha irmã saía, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela e tal. E eu fiquei pensando, não é que eu estava certo? Fizeram mesmo. Porque antes de você conhecer o Senhor, você só pensa coisas para te afundar. Coisas que não vão te levar para o reino dos céus. Mas depois somente é o quê? O apóstolo Paulo chama essa lavagem na sua mente de renovação. Lá em Romanos 12 falou o quê? Não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo presente, com esse mundo caído, mas seja, é 12:2, né? Não, esse é outro texto, achei que tinha projetado, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, quando você entende isso, você sempre vai abrir o seu coração para renovar a sua mente, para ter a mente de Cristo alinhado e pensar como Deus pensa. Isso é quando você alinha a sua expectativa com Deus. Isso é quando você alinha o propósito para o qual Deus te chamou. Isso é quando você coloca o seu coração na obra de Deus. E a consequência disso é você acumular tesouros no céu. E a consequência de você acumular tesouros no céu é você comer o melhor dessa terra. Eu quis a palavra. É você receber os dividendos para o tempo presente. Isso é algo tremendo. Tremendo. Então veja, você foi escolhido. Você foi chamado. Deus te escolheu a dedo. Se você está aqui, você não é fruto do acaso. Deus te chamou, porque Ele quer fazer uma obra extraordinária em você. E através de você, para edificar o seu reino. Então você foi chamado, selecionado, para que Deus possa fazer a obra através da sua vida. Para que você seja um investidor do reino de Deus. Pastor, você está falando dos dízimos, das ofertas? Não, essa parte financeira vou ministrar no próximo capítulo. Eu estou falando do investimento da moeda mais preciosa. Que tem a ver com as vidas. Todo aquele que tem discernimento a respeito do reino, ele simplesmente se torna um investidor do reino. E qual que moeda que ele traz? Vidas. Pastor, existem outras moedas na igreja? Existe. Contenda, fofoca, intriga, está cheio de moeda. A minha pergunta é, dentro dessa família,
que tipo de moeda você carrega para investir no reino. Sabe, eu quero chegar diante de Deus com aquilo que é precioso para Deus. São as vidas. Não importa se eu estou evangelizando, se eu estou cuidando, não importa. Mas eu quero estar envolvido naquilo que Deus me chamou. Sabe, tem coisas que não é tão simples. Não é tão simples. Sabe, às vezes a gente demora a despertar. Por quê? Porque enxerga a obra de Deus como um peso. Como um peso. Eu me lembro que nós fazíamos parte de uma célula, lá que eu comecei lá atrás, a célula tinha mais membros do que... tinha 20 e poucos membros, fora os visitantes. Sabe quantos líderes em treinamento nós tínhamos? Nenhum. Sabe quantas pessoas, daquele monte de pessoas que iriam liderar a célula? Nenhuma. Por quê, pastor? Porque nós não estávamos preocupados com o reino. Nós estávamos preocupados com nós mesmos. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E foi algo impressionante. Sabe, uma irmã não tinha nem trouxeram uma irmã de uma outra célula. E quando a gente descobriu que veio um líder de outra célula, ficou muito vergonhoso. Hoje eu tenho vergonha. Fizemos um motim contra aquela líder. Ninguém tinha um coração no reino. Se perguntasse para aquelas lá, quantos queriam no reino? Todos estavam crendo, mas não estavam com o coração no reino. O reino de Deus não era nosso tesouro era a nossa turma. Mas algo aconteceu, num retiro. Eu me lembro que um homem de Deus, chamado pastor Leonardo Almeida, ele ministrou uma palavra que estragou a festa depois. Todos choraram. Foi um negócio assim. A nossa vida, elas são feitas de marcos espirituais. Eu creio que essa conferência foi um marco espiritual, não somente na vida dos homens, mas na vida da igreja, porque a igreja agora vai ter um outro destino, um outro avançar. Isso ficou tão notório naquela vez, porque quando nós voltamos daquele retiro, algo havia acontecido. Houve uma renovação de mente. Todos aqueles que não tinham essa visão do reino, eram ali 20 e tantos, mas de repente, quando voltou, eu lembro que a discipuladora falou, não, nós precisamos avançar, e diante de tudo que nós experimentamos, quantos têm disposição de liderar uma célula? Irmãos, dos 22, 6 se posicionaram. 6, falaram, eu quero, mas espera lá, ninguém queria, mas de repente tiveram revelação do reino, agora eu quero investir no reino, agora eu quero acumular tesouros no reino de Deus. Eu era um desses 6, que liderei, e minha vida nunca mais foi a mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entende, quando você compreende a importância de você fitar os seus olhos no reino de Deus, sabe, você vai passar toda a eternidade com o Senhor. Quando você tem essa revelação, você fala, pera lá, eu quero começar a investir o quanto antes, eu não vou esperar para começar a investir, eu vou começar hoje, sabe, não espere para se posicionar no reino de Deus. Jesus está às portas, nós não sabemos quando eles vêm, não sabemos, então acredite, sabe, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio, mas eu sei onde eu quero ser encontrado.
A grande pergunta é: você sabe onde você quer ser encontrado? Você sabe aonde você quer investir de fato o seu tempo, os seus recursos, aquilo que o Senhor te deu? Porque Ele está chegando, está às portas. Sabe, queridos, queria que você ficasse de pé nessa noite. Queria orar por você. Sabe, agora que você compreendeu a importância, e você compreendeu que você é um canal de Deus, você foi escolhido por Deus. Sabe, antes de começar a tocar, eu lembrei de um texto, já li várias vezes, projeta para mim, João 15, 16, eu acho. Vamos ler junto aqui, olha o que diz o texto. Porque aí você fala: não, eu não fui chamado para isso daí não, pastor. Chama outro. Deixa eu te falar, quando você fala chama outro, Deus chama mesmo. Mas você perde a oportunidade de investir e acumular tesouros no céu. Porque você foi escolhido. Talvez você possa achar que você está aqui por acaso. Você está aqui só porque alguém te convidou, alguém te evangelizou, e a coisa estava muito feia e tudo mais. Talvez de fato isso possa ser parte de uma verdade. Mas a verdade é o que a palavra de Deus diz: não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Fala para a pessoa: você é escolhido de Deus. E vos designeis, ou seja, ele te deu uma direção. O Senhor já te deu uma direção, para que vades e deis fruto. Qual que é o fruto de Deus? Vidas. Essa é a moeda, vidas. Então ele fala: ó, eu te escolhi, eu te chamei, te dei uma direção, vai ter fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu te chamei para você evangelizar, para você batizar, e o permanecer é consolidar. Tem alguma coisa a ver com a nossa visão? Uma vez falei: é a visão da videira. Eu falei: não é da videira, é da palavra de Deus. Não é da videira. Isso tem a ver com a palavra de Deus. É o Senhor que diz. E ele fala assim: para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes. O que é isso? Quando você acumula tesouros no céu, tudo que você pede, os dividendos, está faltando o remédio, está faltando dinheiro, está faltando roupa, está faltando provisão, está faltando alegria, está faltando um casamento que deve ser chamado de casamento. O que está faltando? Quando você está edificando e acumulando tesouros no céu, tudo que você pede, Deus te concede. O que é isso? Isso é quando você coloca ordem na sua escala de valor. Ordem na sua escala de valor. É quando você investe no reino, e as demais coisas são acrescentadas. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo. Quando você olha para o reino de Deus, não tem como você dizer que é um cidadão do céu, que você investe no reino de Deus, se você não dá fruto. Você está focando ainda em outras coisas, que talvez tenham a ver com você, e nada contra, mas eu só quero alinhar a sua expectativa do seu coração, e falar: investe aqui, e as demais coisas serão acrescentadas. Não perca tempo investindo em lugares que não vão dar fruto. Ah, pastor, quer dizer que lá na minha escola, alguns jovens, se meu filho vai chegar em casa, vai falar: ah, pai, não vou mais para a escola então. Mas é justamente, não entendeu ainda, você precisa ir para a escola, para gerar fruto lá na sua escola. Deus te colocou lá no seu trabalho, com aquele grupo de pessoas, que talvez mais nenhum de nós poderíamos estar lá, mas Deus te colocou exatamente lá, porque lá é uma terra fértil para que você possa dar frutos. O grupo de pessoas que você conhece, que estão perdidos,
São esses que Deus está esperando você se posicionar e acumular um tesouro nos céus. Então, se você é um cidadão do céu, invista no lugar correto. Invista aonde nem ferrugem, nem a traça vai corroer. Isso é quando você alinha a expectativa do seu coração. Então veja, pastor, meia parte financeira, eu vou falar no próximo capítulo, que eu quero prosperar também. Quantos querem prosperar? Dá um glória a Deus aí. Então veja, existe uma forma de você alinhar a sua expectativa com o reino de Deus, e essas demais coisas, elas começam a acontecer. Mas é com alegria, né? Na base da troca. Bom, já quero pregar a próxima. É só o spoiler, para que você não perca. Então veja, mas eu queria te dar a oportunidade nessa noite. Pode tocar aí uma música aí. Sabe, feche seus olhos onde você está. Eu queria te dar uma oportunidade nessa noite. Sabe, talvez você fala, pastor, eu sou um cidadão do céu, mas às vezes eu entendo que o meu coração, eu ando ansioso. Muitas vezes eu estou mais preocupado com outras coisas do que o reino de Deus. Sabe, essa noite é uma noite de oportunidade. Talvez você fale, pastor, eu não consigo, eu não tenho essa disposição. Parece que é muito pesado. Sabe, se você não se posicionar, sempre vai continuar sendo. Mas à medida que você se posiciona, o Senhor vai ampliando a sua visão. E quando você menos perceber, você vai estar fazendo coisas das quais você nem imaginaria. Não porque você consegue ou não consegue, é porque o próprio Espírito de Deus, ele vai te transformando de uma forma natural. Não é de uma forçado, não é a fórceps, mas é algo natural. A sua parte só fala, eis-me aqui. Todas as vezes que Deus chama um homem, e que o homem, se ele olhar para ele mesmo, ele fala, não tenho condições. Moisés é um grande exemplo disso. No ápice do seu vigor, ele fugiu. Quando ele estava aparentemente mais qualificado, ele fugiu para o deserto. Passou 40 anos no deserto, para Deus talvez esvaziá-lo, porque ele achava que ele era muito bom. Mas Deus não trabalha com aqueles que se acham bons, porque o bom é o Senhor é bom. Então todo homem que se encontra assim, talvez Deus vai esperar um tempo, dele enxergar que ele não tem condições, de que ele não sabe, de que ele precisa de ajuda. E essa experiência de Moisés aconteceu lá no deserto. Viveu 40 anos, muito qualificado, passou 40 anos no deserto para desconstruir tudo que aquilo tinha aprendido no mundo. Mas certo dia ele vê o quê? Uma sarça ardendo, coisa muito comum no deserto, por conta a sarça seca, o sol estridente, muito comum. Mas por que ele parou? Porque aquela sarça estava em meio ao fogo, mas ela não se consumia. Não se consumia. Sabe o que Deus estava querendo falar ali com ele? Ele achava que ele era um incapaz, que ele não tinha condições, mas o Senhor estava falando o quê? Não é na força do seu braço, mas é no poder do meu Espírito. Não é no seu conhecimento natural, mas é no poder do meu Espírito. Você não precisa ser bom para gerar fruto, porque os frutos são gerados debaixo da minha graça e do meu favor. Você não precisa ser alguém muito eloquente ou ser muito legal para dar fruto, porque o fruto é debaixo do meu favor. Não é na força do seu braço. E quando ele olhou aquela sarça, ela não se consumia. Sabe o que significa? Aquela sarça somos nós. Quando você está cheio do fogo de Deus,
você não é consumido, você não vai andar cansado, você não vai andar desanimado, você não vai andar desmotivado, porque o fogo de Deus é a alegria do Senhor, é alegria no Espírito. Quando você está cheio do Espírito, não tem mais cansaço, não tem mais indisposição, não tem mais tristeza. Vai ter tribulações, mas você vai glorificar em minhas tribulações, porque a convicção de que a vitória, ela é certa. Sabe, isso faz total diferença na vida de um cidadão do céu. Pastor, o que eu preciso então, para responder esse chamado? Eu me sinto às vezes até incapaz. Você está pronto, filho? Moisés também se sentia incapaz, mas o próprio poder de Deus o capacitou. Sabe, quando você reconhece isso diante de Deus, não tem como. O que Moisés fez? Ele fez os cursos, ele fez o seminário, ele fez uma campanha de jejum de 21 dias? Não. Ele só falou uma coisa: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Foi isso só. E as demais coisas o Senhor foi acrescentando. Qual que eram as demais coisas? Ele falou: vou edificar esse reino aí. E o que ele precisava para edificar o reino? Poder de Deus. E nessa terra, o poder de Deus se manifestava. Começou com o cajado, aliás, no Egito, para abrir o Mar Vermelho. O poder de Deus se manifestava nele, através dele. Saiu água da rocha, havia uma coluna de fogo que os aqueciam durante a noite, mas também havia a nuvem de Deus os protegendo do sol durante o dia. Sabe, por ele mesmo não teria todas essas condições, mas só porque ele falou: eis-me aqui, o Senhor foi acrescentando tudo que era necessário no tempo presente. No tempo presente. Sabe, eu queria desafiar você, que é um cidadão do céu, dos céus, a se posicionar. Pastor, eu não quero. Você é livre. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito, e nós vamos continuar orando do mesmo jeito, mas chega uma hora que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, de chegar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero acumular esses tesouros do céu. Eu sei que eu fui chamado para isso, e eu quero desfrutar desse tempo presente também. Não tem nada de errado você pensar dessa forma, porque talvez você até queira desfrutar nesse tempo presente, mas com as ferramentas erradas, investir no lugar errado. Só estou alinhando aqui, renovando a sua mente e te mostrando a palavra de Deus, alinhando a sua expectativa. E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, se você entende que o Senhor te chamou e que Ele pode capacitar para você ser esse grande investidor e acumular esses tesouros, ser um canal de bênção na vida de outros, através do poder do Evangelho. Não é através do seu poder, não é através do poder do pastor, mas é através do poder do Evangelho, da graça. Se você entende isso, que a obra de Deus não é feita através do esforço humano, mas é através do poder da graça de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Aleluia. E faça brilhar teu rosto em Faça desse louvor a sua oração. sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe.
Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, faça uma oração assim comigo, fala assim: Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendo e compreendo que fui chamado, que sou teu escolhido. Eu entendi a importância de acumular tesouros nos céus. Por isso, Deus, eu abro meu coração para que o teu Espírito Santo me capacite, me dê ousadia, sabedoria, e eu declaro que os meus dias não serão mais os mesmos, porque eu estou debaixo da tua graça e do teu favor. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Usa-me, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, a tua igreja responde nessa noite. Pai, nós queremos mesmo declarar, Senhor, que estes homens, essas mulheres, esses jovens, esses casais, essas famílias, Pai, não serão mais as mesmas, porque o poder do Evangelho é sobre a tua igreja, Senhor. Eu quero declarar que cada uma dessas pessoas vão ter uma experiência sobrenatural de investir no seu reino, de trazer uma pessoa, de simplesmente experimentar do teu sobrenatural nesses dias, Pai. E a alegria do Senhor vai inundar cada casa, vai inundar, Senhor, a vida desses jovens, vai inundar as escolas, vai inundar as creches, vai inundar, Senhor, as famílias, vai inundar essa igreja, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Ore pela pessoa do seu lado e declare a vida de Deus, de 2 em 2, homem com homem, mulher com mulher. Se for casal, pode. Casal pode. Aleluia. Gerações da família, teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, amém. 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 Aleluia. Nós vamos continuar louvando, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada e seja um canal de bênção na vida de alguém. Convide uma pessoa para estar nas nossas celas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu vou precisar aqui de uns homens aqui, de uns voluntários, para nós montarmos um andaime, amém? Então vamos liberar uns homens aí, ao Kleber, aleluia. O Pedro deu ali, levantou a mão também, né? Você fez assim?